Hello, stars! Esse áudio aqui é para falar sobre a lua cheia em Escorpião da alunação ariana, né? Que então é uma alunação bem ardente, né? Uma alunação escorpião que revela aí os conteúdos emocionais. E aqui no oráculo torto da alunação ariana, lá da agenda, né, eu escrevi assim: rosne com seus medos para fazer o Big Bang prometido do teu universo não se conter. Ele quer novas estrelas explodir. Os inícios que ardem no âmago, quantas mortes para ficar viva de verdade e não ficar apática com a tua estrela no mesmo lugar. Gente, lunação ariana, né, que começa em conjunção com Quiron, né, que Quiron tá em Áries, revelando as nossas feridas, que tem né, uma relação aqui com coisas pessoais, individuais, desejos, coisas que a gente precisa agir, que a gente precisa tomar a frente, né, para abrir os caminhos para nossa estrela. E então essa alunação ela transbordou em Escorpião, né? E pode ter sido uma alunação, né? Observem aí se não foi uma alunação em que houve bastante projeção, né, das nossas próprias sombras, digamos assim, da nossa própria covardia que a gente acaba enxergando no outro, né? Ou assim, coisas que a gente precisa tomar decisões, e aí a gente. A alunação, né? A lua cheia de Escorpião, ela pode revelar, tá? Mágoas, dores, né? Aqueles pântanos que a gente está evitando, né? Para ser boa, para ser domável, para estar tá em harmonia ali, né? E aí é uma. Assim, a gente sente esse, digamos, esse mal-estar, né? Que Escorpião traz, né? Escorpião traz a gente precisa, sabe, rosnar, sentir, sabe? Parece que a gente precisa ficar ali, sabe? Meio que passando mal, para sentir o ímpeto de sair, né? Ou tomar decisões, sair de uma situação, resolver, né? As lunações arianas, elas são lunações para a gente se cuspir, vamos dizer assim, né, para se cuspir, é uma energia de Áries, né, tipo assim, é aquele enfrentamento, é aquela decisão, né, aquilo que você não tem mais como ficar ali, sabe, com aquele material ali, sabe, em ebulição, porque ele pode ficar mais inflamável, né? Então, assim, é uma alunação que pode ter sido mais dolorosa, mas na verdade ela é muito criativa. Ela cresceu em Leão, justamente para a gente se dar um lugar, um destino digno de sol, né? Da gente né, se dar um lugar, sabe? Como eu estava falando ali durante a fase crescente, alguma coisa assim, é uma alunação muito física, tá? Ela é uma alunação muito que está falando de um lugar para a gente, de um espaço em que a gente se sinta digna, sabe? E ela vai minguar em aquário, então assim, é uma alunação que vem para fazer algumas curvas no destino, assim, para trazer algumas mortes assim inevitáveis, sabe? Para a gente realmente ficar viva. E essa alunação agora, hoje, já na segunda-feira, a Lua já está em Sagitário, então já dá um update, assim, né? Porque o Escorpião ele deixa a gente meio cavernoso psiquicamente, assim, é aquela posição fetal, assim, dentro da nossa galáxia, assim, só, né, sentindo aqueles materiais. E com a alunação, e com agora a Lua, né, já em Sagitário, em conjunção com Lilith, gente. Lilith é
a nossa estrela indomável. Então, às vezes, as visões que você precisa ter, sabe? Você se conectar com a sua verdade, você, é, né, ser a bandida, ser a bandida do teu sistema, né? Que não vai se conformar com um destino previsível. Então, assim, tem uma coisa da gente ser imprevisível com o nosso destino, da gente poder realmente fazer rupturas, tá? Inconscientes. A gente tem agora a quadratura de Marte em Áries, né? Que está falando sobre as decisões pessoais, é um ímpeto ariano, tá? Individual, necessário, em quadratura com Júpiter em Câncer, que está ali, né? Evidenciando as questões familiares, né? Os valores, talvez, da família, né? Então tem um enfrentamento aqui de tipo, né? Eu quero seguir a minha própria estrela, é, né? E talvez eu tenha que suportar essa má consciência, né? De estar fazendo uma ruptura, de estar fazendo algo que é diferente, às vezes de não estar sendo fiel. Gente, às vezes a gente é tão fiel às dores, né? Teve uma vez até escrevi um texto sobre isso, né? A gente é tão fiel às dores, né, das mulheres do nosso sistema, as dores, né, o destino difícil, porque a gente anseia muito pertencimento, e nessa necessidade de pertencimento, muitas vezes a gente fica, né, num ciclo vicioso das dores daquele sistema, das dores daquelas mulheres. Então, vou dar um exemplo. Se minha mãe sempre teve um parceiro, digamos assim, que sei lá, não trazia a sensação de segurança, de estabilidade, né? Tinha aquela. Então, às vezes, para eu ficar mais perto da minha mãe, às vezes eu nem tô, vamos dizer assim, numa relação que comporte esse padrão, mas eu ainda tô olhando para aquele lugar, eu ainda tô naquela dor, sabe? Então tem que, né? Às vezes eu tô ali numa inconsciência mesmo, né? E lembrando que esse é um ano bastante conectado a gente sair, né, das simbioses, assim, é um ano de Saturno em Áries, então tem compromissos pessoais, individuais com você mesma, que você vai ter que, digamos assim, assumir, né? Saturno em Áries inaugura uma passagem zodiacal para os próximos 30 anos, tá? Então, assim, ele fica também bem importante, porque a gente está dentro de uma alunação ariana, né? Enfim, eu amo essa energia de escorpião, assim, sabe? Nossa, é aquela coisa que você fica meio, sabe? Fica, nossa, aquele passar mal, assim, poético, visceral, tipo, nossa! E aí você encontra sua força, né, sabe? Aquele momento meio revoltos, assim, para você assumir algum tipo de compromisso. E às vezes, gente, compromisso assim de se tirar de uma situação de merda, vamos dizer, sabe? E aí, que eu queria dizer é. Ai, o que eu ia falar, gente? Fugiu aqui, tava passando aqui na minha frente, o negócio pegou a carruagem das estrelas e foi embora. Ai, meu Deus, esqueci. Passou. Tá, então tá bom. Então é isso. Então, é assim, né? Observem aí, logo mais a gente tem a aproximação de Marte. Essa semana tende a ser uma semana. Observem aí, tá? Essas questões arianas, assim, sabe? Essas questões meio de estar passando mal, assim, sabe? De decisões, de se conectar com o seu ímpeto, sabe? Sai, minha estrela, deixa de ser covarde, vá lá, enfrente aquela situação, se posicione, sabe? Porque a coisa tende a ficar mais, vamos dizer assim, desconfortável para a gente sabe, para a gente se dar
uns estardalhaços assim das estrelas, que é bom, que que faz a gente se mover, sabe? Se arriscar na gente mesmo. Fazer coisas perigosas, vamos dizer assim, com a nossa própria estrela, né? Se a gente só quer uma coisa muito segura, né? A gente tá aqui numa alunação de Áries. Áries corre risco, Áries se lança sem certeza, sem garantia. Esse ímpeto é muito bom a gente escutar no corpo, né? Observar esses desejos, tá? Esses desejos pessoais, anotem os desejos pessoais que às vezes a gente fica escondendo, sabe? Coisas que são muito importantes para a gente, sabe? É uma autorização de algo, ó, eu quero isso aqui, né? Ares nos encarna, Marte, regente de Ares, nos encarna. São os ímpetos que eu preciso para estar viva, para estar com esse corpo aqui, sabe? Desejoso da minha própria existência. Tá bom? Então, quem tá aí diretamente do YouTube, curte, compartilha, comenta, comenta aí como é que foi, como tá sendo a alunação ariana, como foi esse transbordamento de escorpião para vocês. Quem sabe aonde acontece a alunação no mapa, comenta aí, o escorpião bateu ali na minha casa tal, que eu vou comentar aqui de volta para vocês. Quero muito que vocês interajam aqui no YouTube também, comentem. Quem é da comunidade, curte também, mas pode já entrar lá no canal do YouTube, se inscrever, tá? Vou mandar os links por aí também. Se inscrever e se atualizar das estrelas, tá bom? Então é isso. Beijo, beijo!